que o Senhor tem colocado no meu coração. Já é a segunda vez que eu convido a mesma pessoa para vir para o culto de jovens, e infelizmente a pessoa não pode vir. E da outra vez o irmão João Batista pregou, e dessa vez eu falei para ele, eu ofereci, falei, pastor, eu tenho uma palavra pronta, se o Senhor permitir eu posso trazer a mensagem. Ele falou, então fica à vontade, pode trazer. Eu gostaria de pedir com os irmãos uma palavra assim, que ficou um pouquinho na minha cabeça. Eu tinha ouvido uma pregação, depois eu tinha ouvido um louvor, e o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, e eu comecei a parar para pensar, e eu comecei a anotar tudo aquilo que o Espírito Santo estava ministrando. E aí saiu quase um livro aqui. Bom, eu acho que está tempo. O que eu quero chamar os irmãos para chamar a atenção dos irmãos nessa noite, para pensar e para refletir juntamente comigo nessa noite, é que nós temos realmente deixado Jesus Cristo ser o Senhor da nossa vida? Será que nós temos? Nós fazemos todo aquele ritual, nós erguemos a nossa mão, nós aceitamos a Jesus, nós viemos à igreja, mas Jesus, ele está sendo só uma figura? Ou realmente nós estamos deixando, permitindo que Jesus seja o nosso Senhor? Uma coisa importante é, ou nós deixamos Jesus ser o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida, ou nós continuamos tomando as nossas próprias decisões e fazendo as nossas próprias escolhas. E depois, só quando algo dá muito errado, quando alguma coisa acontece, a gente planeja, faz, aí deu errado, a gente corre para o Senhor e fala assim, poxa, Senhor, deu errado, né? Tipo, eu tentei. Eu gostaria de convidar os irmãos a ler uma palavra, um versículo da Bíblia, que está em Tiago 4:13. Livro de Tiago, capítulo 4, e versículo 13. Está escrito assim: Eia, agora vamos, que dizeis hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos um ano, contrataremos e ganharemos, contudo não sabeis o que acontecerá amanhã. Pois o que é a vossa vida? É como vapor, que aparece por um tempo e logo se vai. Ao contrário, eu deveria dizer, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Você, porém, se vangloria em sua soberba, e toda soberba é maligna. Essa palavra é muito forte, é muito pesada. Eu não digo, e nem a palavra de Deus diz, que é errado nós fazermos os nossos planos, e que também não é errado a gente dizer, vamos ali amanhã, faremos isso depois de amanhã. Isso são os nossos planos, não é errado. O que há de errado é que nós esquecemos de envolver Jesus nos nossos planos. Nós fazemos os nossos próprios planos. Nós programamos o nosso ano, a nossa vida, a nossa semana e acabamos deixando Jesus meio que do lado. Só quando alguma coisa dá errado é que a gente volta para Jesus e fala assim, poxa Jesus, tudo que eu planejei deu errado. Ah, claro, você não envolveu ele nos seus planos. Nós, quando eu digo vocês, também me incluo na palavra. Tem uma outra parte que diz assim que algumas pessoas dentro da Bíblia, dentro de toda a trajetória da Bíblia, toda a história bíblica, algumas pessoas decidiram fazer a sua própria vontade. Eu vou citar alguns exemplos. Nós temos aqui Caim, Balaão, Jonas, Pedro, Joás. São pessoas que por um momento seguiram o senhorio de Deus, mas que em algum momento se desviaram. É aquela pessoa que está seguindo debaixo da vontade de Deus, do critério de Deus, e por um momento ele se desvia, Deus não vai castigá-lo, ele só vai responder pelos seus próprios atos. Só que se lá na frente ele ainda tiver tempo de se arrepender e voltar, ele vai encontrar a misericórdia de Deus. Assim como o irmão estava lendo aqui, naquele Pai Nosso comentado, que há uma resposta de Deus. Quando a pessoa pergunta, mas Senhor, o Senhor me perdoa? Claro, eu vou perdoar sempre. A todos que estão dispostos a perdoar também. E a todos que se arrependem. Então, tem pessoas na Bíblia que desviaram-se do caminho do Senhor e não voltaram atrás. Então, infelizmente, o fim não foi tão bom assim, como Caim. Nós também temos uma mensagem que veio assim e parou no meu coração, que foi filho pródigo.
Todos conhecem a palavra do filho pródigo. Filho pródigo é um moço, na verdade era um pai que tinha 2 filhos, e o filho mais novo pediu toda a herança e foi embora. E ele gastou tudo e tal, e um dia ele voltou. Só que tem um detalhe, o filho que ficou dentro de casa, morando com o pai, fazendo as mesmas coisas, seguindo a mesma vida, ele também não estava obedecendo e não estava aceitando Deus como seu Senhor. Ele vestiu em si uma couraça, ele tomou sobre si um jugo de servo. Tudo que ele fazia era como servo, não como filho. Ele trabalhava de sol a sol, ele prestava contas ao seu pai de sol a sol, e tudo aquilo como qualquer outro servo. Ele nunca matou um novilho para ele, ele nunca teve a coragem nem de pedir para o pai dele. Ele simplesmente trabalhava, de acordo com aquilo que ele pensava estar certo, e não de acordo com aquilo que Deus queria para ele. A partir do momento que o filho mais novo, depois que ele fez um monte de coisa errada, ele se arrependeu e voltou, Deus o recebeu. Porque ele, embora tenha se desviado do caminho, embora ele tenha saído da presença de Deus, saído do centro da vontade de Deus, quando ele decidiu voltar, Deus o aceitou. Agora, o filho que ficou dentro de casa, fazendo tudo que para ele era certinho, ele, como que eu explico para os irmãos? Às vezes nós estamos dentro da igreja, eu acho que eu anotei isso aqui. Às vezes nós estamos dentro da igreja, morando na casa do Pai, servindo a Deus, mas nós não temos deixado Deus ser o nosso Senhor. Nós temos deixado o senhorio e a reverência e a autoridade de Deus sobre nós de lado. A gente vem na igreja todo dia, a gente paga o dízimo certinho, a oferta certinho, a gente faz obra de caridade certinho, a gente faz todos os ensinamentos. Só que, quando é para a gente tomar as nossas decisões, nós não consultamos a Deus. A gente vai e faz aquilo que dá na nossa telha. E isso não é bom. A Bíblia diz que não podemos servir a 2 senhores. E é interessante que quando a gente lê essa palavra, ou alguém comenta essa palavra, a gente pensa assim, não, mas eu só sirvo a Deus? Eu não sirvo ao inimigo. Ok? Supostamente você está servindo só a Deus. Só que dentro do seu coração há 2 senhores. O eu e depois Deus. Se a gente parar para pensar, é assim que a gente, no dia a dia, a gente acaba se deixando levar. Porque nós temos a presença do Espírito Santo no nosso coração. E se nós consultarmos o Espírito Santo em cada decisão que a gente tomar, ele vai nos orientar a melhor decisão a ser tomada. Quando a gente não faz isso, a gente está deixando o senhorio de Deus de lado. E aí a gente está assumindo outro Deus dentro de nós. Eu decidi, eu faço, eu acho que isso é melhor para mim, né? Temos também uma parte que diz assim, eu anotei, e fazemos muitas coisas na igreja, como eu disse, nós tomamos a rédea da nossa própria vida e só oramos quando... tem uma parte interessante que me fez lembrar, uma anotação minha. Tem vezes que a gente está com uma dificuldade, um problema, e a gente ora e entrega tudo a Deus. Fala, Senhor, agora está tudo nas suas mãos, esse problema, essa situação, está tudo nas suas mãos. Mas, no outro dia, passa-se ali uma semana, 15 dias, aquele problema começa a minar de novo, assim. Parece uma mina de água, que a gente joga a terra em cima e ela começa a brotar de novo. Quando aquele problema começa a brotar novamente, a gente tira das mãos de Deus e fala assim, deixa comigo. Agora eu sei, agora eu vou fazer. O Senhor vai ver como é que faz. Tipo, é assim que é para fazer. E aí a gente sai distribuindo formas, métodos, jeitos. A gente quer ensinar a Deus como é que se resolve aquele problema. E, mais uma vez, volta frustrado. E aí a gente volta para Deus, nos pés do Senhor e fala, Senhor, mas eu me entreguei aquele problema nas tuas mãos. Eu já fiz isso. Eu faço isso também. Infelizmente. Não é para minha alegria, não. Mas, quantas vezes nós não tomamos as nossas próprias decisões, fazemos as nossas próprias escolhas? Eu, pessoalmente, estou dizendo agora da Laura, eu fiz algumas escolhas na minha vida, tomei algumas decisões na minha vida, e hoje eu preciso conviver com o resultado das minhas escolhas. Eu vou ter que conviver. Se é comer sal, às vezes é comer sal sem tomar água por cima.
Por quê? Tinha um prato de morango com chantilly e tinha um prato de sal. Só que o morango e o chantilly estava coberto assim com uma película chamada oração. E o prato de sal estava todo decorado. Aí a gente fala, não, mas esse prato está mais bonito, está mais chamativo. Aleluia. E aí a gente vai e começa a comer o prato de sal. E a gente só vai se dar conta que é sal puro quando já está na metade do prato. E como é que a gente volta para trás? E como é que a gente vai querer o morango com chantilly agora? Agora entra a parte mais difícil. Orar para que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, faça com que um prato de sal se transforme em morangos com chantilly. Difícil, não é? Mas isso é fruto das nossas escolhas. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. O Espírito Santo de Deus já está falando aí? Amém. Comigo já falou bastante, queimou meu coração. Amém. Está ardendo muito aqui agora. Eu preciso conviver com o resultado dos meus atos. E eu já entreguei tudo a Deus. Ah, sim, como entreguei? Entreguei sim. Só que de vez em quando eu vou lá e acho que Deus está demorando um pouquinho e dou uma mexidinha. Tá assim na mão dele, né? Aí eu vou, abro um dedinho e falo assim, deixa eu dar uma espiadinha assim, tá bom isso aí, parece que está demorando muito. Mas, quando acontece alguma coisa que sai fora dos meus propósitos, eu volto para o Senhor e digo, Senhor, o que aconteceu? Eu tinha entregado para o Senhor. Aí o Espírito Santo fala assim, então, você me entregou, mas você vive cutucando, né? Tirando a minha mão. Sabe, eu vou contar uma experiência pessoal para os irmãos. Eu não vou entrar em detalhes porque nem é necessário. É só para que os irmãos entendam como funcionam as coisas. Tem um assunto que o meu esposo aborda comigo sempre em casa. Ele sempre aborda. Eu acho que ele faz isso comigo desde quando eu cheguei aqui, há 7 anos atrás. Ele sempre faz uma piada, ele sempre faz uma gracinha comigo. É a mesma, sempre. E eu não gosto daquela brincadeira. Eu não gosto. E eu já tentei falar pra ele isso que eu não gosto. Sorrindo, brincando, séria, já fiz cara feia, já fiquei sem conversar, já virei olho. Mas ele continua fazendo a mesma brincadeira. E um dia desses eu cheguei diante de Deus, eu estava realmente muito chateada. Aí eu cheguei diante de Deus e falei assim, Senhor, tem um detalhe. O senhor sabe essa brincadeira que meu esposo faz comigo? Ele faz uma provocação, ele fala assim, olha, eu vou fazer tal coisa. Tipo, não é uma coisa ruim. Eu vou contar para os irmãos. Ele fala que vai para o Brasil sem mim. Parece bom, mas não é. Eu já fui para o Brasil sem meu esposo. Mas é complicado, porque a gente não está navegando dentro do mesmo barco em alguns sentidos. Então, Deus conhece o propósito do meu coração. Por que é que eu fui no Brasil? O que é que eu fiz enquanto eu estive lá? E se um dia isso acontecer e realmente for a permissão de Deus, se Deus permitir, ele vai para o Brasil sem mim, mas o Senhor vai ter que guardar ele lá, porque eu não sei quais intenções estão por trás do coração dele. Eu não consigo sondar o coração do meu próprio esposo. E um dia eu cheguei diante de Deus e falei, Senhor, eu estou chateada, porque eu fui para o Brasil com 2 intenções. Isso eu falo diante de Deus. A primeira é levar minha filha para minha família conhecer, porque eu não tenho como trazer minha família toda para cá. Eu teria que alugar um iate. E outra coisa, eu fui para contar o testemunho do milagre que Deus fez na minha vida. Eu fiquei lá 5 finais de semana. Eu fui, acho que em 5 igrejas, 5, 6, 7 igrejas, contar meu testemunho. Então eu não fui lá para uma férias. Eu fui lá porque eu tinha um desejo no meu coração de fazer aquilo que Deus tinha colocado, que é testificar do milagre que Ele fez na minha vida. Porque se eu estou viva aqui hoje, primeiro pela salvação da minha alma, pela morte de Jesus, mas também porque Jesus teve misericórdia de mim e me salvou de um leito. Amém. E eu entreguei isso nas mãos de Deus. Eu falei, Senhor, quer saber? Eu estou muito chateada com isso. Então eu vou colocar nas tuas mãos. Este assunto não pertence mais a mim. Tá nas suas mãos. O dia que ele quiser fazer a brincadeira, ele faz. O dia que ele quiser me provocar, ele provoca. Ele continua, da mesma forma. Só que hoje, quando ele fala pra mim, ô filho, então, eu vou comprar as passagens no mês que vem, eu vou pro Brasil. E isso é quase todo final de semana que ele fala. Sempre que ele tá conversando com os pais, ele fala, eu vou pro Brasil no mês que vem. 7 anos. Aí eu falei assim, Senhor, então tá nas tuas mãos agora, tá? Eu não vou mais me preocupar com isso. É impressionante, irmãos. Eu já não tenho mais raiva
quando ele toca no assunto. Ele simplesmente toca no assunto e eu tô com uma cara de paisagem assim. Como eu estou, eu fico. Deixa ele falar. É fácil fazer isso? Não é. Tem hora que dá vontade de tirar da mão de Deus e falar assim pra ele: eu vou quebrar essa cara se você não vai fazer isso sozinho. Mas eu não faço. Aí não. Espero não fazer. Então, como eu disse, eu entreguei nas mãos do Senhor. É uma coisa assim que, para quem está olhando de fora, fala assim: Lau, mas que chatice, não acredito que você está implicando com isso, que você não aceita isso, que você não gosta disso, porque na minha casa pode, porque minha família pode, porque na minha cultura pode. Gente, isso aí é uma coisa muito pessoal. Amém. O que me fere não fere você. Amém. Entendeu? O que me incomoda não incomoda você. Isso é uma coisa muito pessoal, muito relativa. Não dá pra gente tomar o mesmo molde para todas as pessoas, amém? Sendo assim, uma coisa muito importante que eu gostaria de dizer para os irmãos: quando eu trago uma palavra como essa hoje, chamando a nossa atenção para o senhorio de Deus na nossa vida, se nós estamos realmente aceitando Jesus como o nosso Senhor e Salvador das nossas almas, porque muitas vezes nós aceitamos a Jesus como o nosso Salvador. Nós acreditamos que Ele morreu na cruz do Calvário. Nós acreditamos que a sua morte trouxe redenção. Nós acreditamos que se nós confiarmos no Senhor, nós iremos, se nós permanecermos fiéis até o fim, nós iremos para o céu. Nós acreditamos e aceitamos essa parte do Salvador, da salvação. Mas é a parte do Senhor. E a parte do senhorio? Cadê? E quando eu digo isso para os irmãos, quando eu trago a atenção dos irmãos para essa mensagem, eu quero deixar bem claro que eu não trago como um julgo, eu não trago como uma disciplina, eu não trago como uma correção, como uma coisa autoritária, chamando a atenção dos irmãos no sentido de eu sou melhor que vocês. Não, de maneira nenhuma. Eu trago isso até porque a primeira pessoa a ser ministrada sobre essa palavra fui eu. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu mesmo. E antes que essas palavras viessem no papel, antes que essas palavras se tornem faladas, o Espírito Santo já ministrou tudo isso no meu coração. O Espírito Santo já falou tudo isso comigo. Você tem permitido que eu seja o Senhor da sua vida? Essa é uma pergunta que Deus nos faz nessa noite. O Espírito Santo pergunta isso pra gente. Você aceitou Jesus, você reconhece o sacrifício da cruz, mas e o senhorio, e a obediência, e a reverência? Será? Eu reconheço que ainda eu tomo minhas próprias decisões. Reconheço. Faço coisas que não deveria fazer de momento, faço coisas sem pensar, faço coisas sem perguntar pelo Espírito Santo se sim ou se não. Às vezes eu pergunto, mas se ele demorar um segundo para responder, eu falo: já decidi. É rápido, né? Outra coisa, deixa-me ver. Tem uma coisa, às vezes acontece, mas eu acho que é só comigo. Eu acho que isso não acontece com mais ninguém. Né? A gente sempre mora sozinho numa casa, nunca convive com outra pessoa. A gente não tem irmãos, não tem esposa, não tem filhos, né? A gente é sozinho, né? Então, como eu tenho meu esposo, eu convivo com outras pessoas, então acontece só comigo, ok? Então, olhem só pra lá o que acontece só pra lá. Um dia ou outro acontece, raramente, e eu me desentendo ali, né? Eu entro numa área meio que avivada com meu esposo, uma situação meio delicada, né? Alguma coisa assim. E nós estamos lá na sala, e aí sai umas faíscas lá, a gente pensa que é o curto-circuito. E aí eu falo alguma coisa, ou ele fala alguma coisa, e eu saio correndo e vou pro banheiro. Mulher adora chorar no banheiro, né? Aí é meio dramático. Depois a gente olha no espelho, aí tá toda a maquiagem borrada, o olho inchado, aí a gente chora pela imagem. Oh, meu Deus! Os meninos não têm esse problema. Eles nem choram, mas se choram também não é no banheiro. Aí eu vou pro banheiro. E aí eu vou lá e falo: Senhor, o Senhor viu. Aí o Espírito Santo fala no meu coração: volta pra sala, Lau. Aí eu falo assim: eu? De novo? Eu vou pra sala? Agora? Você tá de brincadeira, né? Não, tô falando sério, volta pra sala. Tá, eu vou voltar, mas também não vou falar com ele. O senhor viu o que aconteceu? Eu tava tentando, não deu certo.